que foi trazido à esfera pública pelo Ministério Público do Estado, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho. E nos deram a informação escandalosa da discriminação que o Ceará, mas o conjunto dos estados do Nordeste, vivem na distribuição das vacinas. Proporcionalmente, os estados do Norte e do Nordeste receberam menos doses do que os estados do Sul e do Sudeste. Ou seja, não há isonomia. Veja, o que o Ministério Público, através da Procuradoria da República, do Ministério Público Estadual, e aqui eu acabo de ler, três representações do Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, acionam a União Federal. A Justiça Federal deu até ontem para que a União Federal se explicasse por que o tratamento discriminatório com o Norte e o Nordeste. Isso é escandaloso. Não fosse só o atraso irresponsável na aquisição de vacinas, que lá atrás a gente pensava que esse atraso era um misto de incompetência e negacionismo. A CPI da Covid revelou que, ao lado da incompetência e do negacionismo, tem os indícios fortes de corrupção. Uma diferença de 10 pontos percentuais. Isso é quase 1 milhão de pessoas, isso é quase 1 milhão de doses que o Ceará deveria ter recebido. Eu vou repetir isso. O Ceará deveria ter recebido, para se igualar de maneira isonômica aos demais estados, pelo menos 1 milhão de doses a mais. Por que o Ministério da Saúde nos tratou com tamanha discriminação? A nós. Que esse governo é um governo antipovo, antinacional, discriminatório, já se sabia. Mas isso aqui é escandaloso. Isso aqui é criminoso. Eu espero que a Justiça Federal... Bom, a Justiça deu até ontem para que o Ministério da Saúde responda com critérios objetivos por que o Estado do Ceará recebeu o correspondente a praticamente 1 milhão de doses a menos do que o necessário para se igualar aos outros estados da federação. O argumento lá atrás é porque os estados do Sul e Sudeste têm mais trabalhadores de saúde, eram grupos prioritários, ou têm mais idosos. Mas, deputada, passada a fase dos grupos prioritários, que já foi passado, nós estamos agora vacinando a população nascida em 2000, isso era para ter sido corrigido. Isso era para ter sido corrigido. Eu não sei, deputada Acrísio, nós aqui somos, com todas as divergências, o parlamento dos cearenses. Eu quero dizer que o Ceará foi alvo de uma profunda discriminação. Uma profunda discriminação. Uma discriminação injusta, incabível. Portanto, que viola princípios básicos de direitos humanos.